Aleluia. Glória. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Aleluia. Vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Ô, glória, Jesus. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Ô, glória. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Aleluia. Jesus fala com cada um de nós nesta noite que sim, tudo Jesus. pode passar. Basta Glória a nós se Deus. render aos pés do Senhor. Aleluia. É. Glória a Meu Pai Deus. Cristo não tem escolha melhor do que servir a Deus em obediência. Aleluia, Jesus. Santo Deus, eu sou grata pela rica oportunidade de estar aqui servindo ao Senhor. Aleluia. Amém. Ô, glória, Jesus. Amém. Aleluia. Não existe outro caminho Aleluia. que nos leve até Deus. Jesus Cristo é o seu nome, se fez carne, se fez homem, para salvar você. É. Não existe outra porta Ô, glória. de passagem para o céu. Eu sei, bati nela e achei a resposta que eu busquei neste mundo e não encontrei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Que leve para tudo que não tem mais jeito. Guarda agora nessa porta pela fé. Veja como é ficar de pé, caminhando sobrenatural, olhando pra Jesus de Nazaré. Passe pela porta, seja agora restaurado. Passe pela porta, tudo já foi consumado. Seu passado não precisa existir. Tudo se faz novo pra você. Passe pela porta e ande na luz. Edifique sua casa em Jesus. Ele é o caminho, a verdade. Ele é a vida que venceu a cruz. Aleluia. Glória, Jesus. Ô, glória, Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não existe outra que passagem para o céu. Eu sei, bati nela e achei a resposta que eu busquei neste mundo e não encontrei. Aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a chave dos sonhos perfeitos, que leve para tudo que não tem mais jeito. Passe agora nessa porta pela fé. Veja como é ficar de pé, caminhando sobrenatural, olhando pra Jesus de Nazaré. Passe pela porta, seja agora restaurado. Passe pela porta, tudo já foi consumado. Seu passado não precisa existir. Tudo se faz novo pra você. Passe pela porta e ande na luz. Edifique sua casa em Jesus. Ele é o caminho, a verdade. Ele é a vida que venceu a cruz. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Jesus, caminho, a verdade e a vida. Jesus, a porta de passagem para a vida. Jesus, caminho, a verdade e a vida. Jesus, a porta de passagem para a vida. Caminho, a verdade e a porta de passagem para a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Obrigado, irmão. Aleluia, Deus. Meus amados queridos irmãos, quando eu estudava, né, na minha infância, adolescência, e as pessoas falavam, né, ensinavam no colégio que a Terra foi criada através de uma explosão, o Big Bang, né? E dentro da ciência eles acreditam que a Terra se formou através de uma explosão. E a palavra de Deus nos mostra que a Terra não tinha forma, né? A Terra era sem forma. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, meus irmãos, a Terra foi formada através da palavra de Deus. E explosão, meus irmãos, explosão destrói, né? Não constrói, apenas destrói. E Deus, né, disse: haja luz, e houve luz, né? E houve separação entre as trevas e a luz, meus amados queridos irmãos. Lá em João, capítulo 1, o Senhor nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que foi criado, sem ele nada teria sido feito. Então, meus amados queridos irmãos, Jesus Cristo é a própria palavra, né? É a criação, Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi enviado, né? Foi enviado por Deus, se fez carne, habitou entre os homens, e ele é a palavra, meus irmãos. E muitos dizem que aceita Jesus, que crê em Deus, e não aceita ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, meus irmãos, se você não aceita ouvir a palavra, você não aceita Jesus. Porque o ser humano, ele se detém em acreditar no que vê, no que os homens dizem, e não creem na palavra, né? Porque aceitar Jesus Cristo, meus irmãos, é aceitar a palavra de Deus. Não é você ir para dentro de um templo, né? Porque o próprio Paulo nos diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo, né? Então, meus irmãos, nós temos que nos reunir, congregar, porque o Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará no meio. Mas se você não abrir a porta do seu coração para Jesus Cristo entrar, habitar e fazer morada, meus irmãos, infelizmente você não aceita Jesus Cristo. E para aceitar, meus irmãos, temos que aceitar a palavra, porque lá em João 8, capítulo 8, versículo 32, a palavra nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, vai nos libertar de quê? A palavra vai nos libertar do pecado. O Espírito Santo vai nos libertar. Porque quando alguém diz me libertei, meus irmãos, ele está mentindo. Porque homem nenhum, carne nenhuma tem força para se libertar.
Somente o Espírito de Santo de Deus liberta. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que nos chegar a Deus, temos que nos dar o passo de encontro a Ele, meus irmãos. E a palavra nos diz, meus irmãos, que houve separação entre luz e trevas, né? E trazendo para a nossa realidade, meus irmãos, o Senhor nos fala que Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo, né? Então, meus irmãos, e as trevas são o pecado. A treva é o pecado que nos separa de Deus, a desobediência, né? Mas para nós estarmos na luz, meus irmãos, nós temos que renunciar ao mundo, nós temos que repudiar os desejos da nossa carne, porque se nós, diz na palavra de Deus em Mateus 6:24, que não devemos amar dois senhores, que você vai amar um e odiar o outro, vai servir um e desprezar o outro. Então, meus irmãos, somente a Jesus Cristo, somente ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, meus irmãos, devemos prestar louvor, adoração, porque só Ele é digno de honra e de glória, meus irmãos. E quando nós buscamos ao Senhor com sinceridade, mesmo com as nossas falhas, mesmo com a nossa pequenez, porque somos pecadores, somos falhos, meus irmãos. Enquanto nós estivermos, meus irmãos, nessa carne corruptível, nós vamos pecar, nós estamos sujeitos a cair, porque ninguém é melhor do que ninguém. Porque o Senhor diz lá em Romanos 3:3, se não me engano, né, meus irmãos? Porque todos pecaram e foram restituídos da presença de Deus, todos, sem exceção. O único sem pecado, meus irmãos, que veio à terra foi Jesus Cristo, Filho de Deus, o único que não pecou. Mas todo homem pecou, meus irmãos. Então, meus irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. E ninguém prega para julgar ninguém, condenar ninguém. Porque se eu apontar o dedo para alguém, meus irmãos, tem 4 que volta para mim me condenando, né? Então, meus irmãos, mas temos que anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, temos que pregar a palavra de Jesus Cristo, meus irmãos, porque nós recebemos essa palavra, nós temos que passar, meus irmãos. Nós temos que anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, temos que ser trombeta, porque o Senhor diz, ir pelo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então, você não vai ter a desculpa, naquele grande dia, de dizer, o Senhor, não ouvi, né? Você ouviu, mas não aceitou, não quis, né? Então, meu irmão, não convido você a ir para dentro de templo, não. Eu convido você a aceitar a palavra de Deus, a mudar de vida, né? A mudar de direcionamento. Porque aceitar Jesus é mudar o direcionamento da sua vida, meus irmãos. Se eu ir por esse caminho, é caminho de morte, né? Não é o caminho de Deus, não é da vontade de Deus, não é da vontade de Jesus Cristo. Então, meus amados, eu tenho que mudar o meu direcionamento. Eu tenho que acreditar, meus irmãos. Porque lá em Hebreus capítulo 11, a palavra nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de coisas que não se veem. Então, meus irmãos, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar que Jesus Cristo está comigo, que Ele pode, que Ele transforma, que Ele muda a vida de qualquer um, né? Mas para isso, meus irmãos, nós temos que querer, nós temos que renunciar, nós temos que dar o nosso passo contra o Senhor, meus irmãos. E voltando para a palavra, meus irmãos, a terra não tinha forma, né? Ela era sem forma, a terra e os céus, né? E Deus criou, né? E lá nos versículos adiante, meus irmãos, na criação, né? Ele criou tudo, ele criou os peixes, as aves, né? Os animais selváticos, os animais domésticos. Ele criou os peixes, né? E a sua última criação, meus amados criados irmãos, foi o homem. Então, nós somos criaturas de Deus, né? Lá no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra nos diz que Deus do pó da terra formou o homem e soprou o suspiro de vida nas narinas do homem. Então, meus irmãos, nós somos criatura de Deus. Agora, quando você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, assim você passa a ser filho de Deus, co-herdeiro de Cristo Jesus, co-herdeiro de Deus, irmão de Cristo Jesus, meus irmãos. Então, meus irmãos, venhamos a quebrar a dureza do nosso coração, venhamos a meditar na palavra, a buscar com sinceridade, a lermos a palavra de Deus, a escutarmos, né? E servirmos a Jesus Cristo, porque Ele tem salvação para todos, meus irmãos, para todos nós, porque Ele nos ama. Jesus Cristo ama todos nós, seja qual for a situação que você se encontra, seja qual for o pecado que você tenha, mas Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama, Ele me ama, né? E Ele não faz acepção de pessoas, meu irmão, porque Ele não veio para condenar, Ele veio ao mundo para salvar o mundo.
Só, meus irmãos, que lá em Apocalipse a palavra nos diz que ele vai vir para reger as nações. Ele virá com vara de ferro para reger as nações, meu irmão. E na volta de Jesus Cristo ele não vem mais como cordeiro, meus irmãos. Ele vai voltar, meus irmãos, como juiz, para julgar, né? Para julgar. E lá em Mateus 6, 24, perdão, meu Deus, lá em Mateus 24, 30, a palavra nos diz: quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens, em poder e glória, as nações se lamentarão. Meus irmãos, e quantos vão se lamentar, meus irmãos, porque não aceitaram Jesus Cristo, né? Pela dureza do coração, porque olha para o homem, né? Olhando somente para Jesus Cristo, meus irmãos, caminhando segundo a vontade de Jesus Cristo em obediência. É luta, não é fácil, né? Não é fácil caminhar, porque nós estamos na carne, meus irmãos, e a nossa carne, ela é pecaminosa, ela só não quer nos arrastar para o pecado, para a desobediência, para fazer os nossos desejos carnais, meus irmãos, né? Lá em João 3, não me lembro bem o versículo, na conversa de Jesus com Nicodemo, ele diz que o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Então, meus irmãos, se você se inclinar para as vontades da carne, meu irmão, você vai ser carnal, né? E a carne só nos leva, meus irmãos, a nos distanciar de Jesus Cristo, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem, meus irmãos. Mas quando você passa a viver segundo a vontade de Jesus Cristo, em obediência, a lutar para fazer a vontade de Deus, mesmo nas nossas limitações, meus irmãos, na nossa dificuldade, aí sim você passa a viver segundo a vontade do Espírito de Deus, meus irmãos. Mas para isso nós temos que renunciar ao mundo, temos que repudiar a carne, meus irmãos. Temos que andar em conformidade à vontade de Deus, à palavra de Deus, em obediência aos mandamentos de Deus. Temos que quebrar a dureza do nosso coração, temos que esmiuçar o nosso coração, meus irmãos, nos humilhar diante do Senhor, porque Ele nos ama, meus irmãos, mas pelo livre-arbítrio que Ele nos dá, meus irmãos, Ele não nos obriga, né? Ele nos deixa à vontade, né? Mas nós temos que nos voltar aos pés do Senhor, meus irmãos, reconhecer que somos pecadores, que somos dependentes dEle, porque nós não somos nada, não podemos nada, meus irmãos, e não temos nada, né? Nós não somos daqui, meus irmãos, nós somos viajantes, né? Nós vamos ter que voltar para lá, meus irmãos, né? Seja para a eternidade na glória com Deus, meus irmãos, no seu reino, a receber a coroa da vida, ou uma eternidade separada de Deus para sempre, meus irmãos, onde a palavra nos diz que o fogo não se apaga e o bicho não morre, meus irmãos. Então, uma eternidade separada sem Deus, de sofrimento, de angústia, né? Então, aí você vai passar uma eternidade nas trevas, meus irmãos, nas trevas, separado de Deus, distante da luz. Que venhamos a meditar na palavra, que venhamos a buscar nas escrituras sagradas, meus irmãos, buscar nas escrituras sagradas, porque todas as respostas para mim e para a sua vida estão nas escrituras sagradas, está na palavra de Deus, porque, como já foi frisado, meus irmãos, ela é o caminho, é a verdade, é a vida, e é quem nos leva ao Pai, porque ela é o próprio Jesus Cristo, meus irmãos. Que venhamos a sair, meus irmãos, do meu acho, do meu querer, porque o meu achar e o meu querer não vale nada, meus irmãos. Eu tenho que crer verdadeiramente nessa palavra, meus irmãos, porque essa palavra, ela conforta, ela cura, ela liberta e ela salva. Se eu quiser, se eu buscar com sinceridade, se eu me humilhar diante do Senhor, meus irmãos, e reconhecer que sou pecador e que só a salvação em Jesus Cristo, ela transforma a minha vida, transforma a sua, e tem salvação para mim e para você. Eu agradeço pela minha oportunidade, amém? E mais bem-aventurado ainda os que guardam a palavra desta profecia. Portanto, se sinta honrado, você que está escutando o som desta caixa, se sinta um privilegiado, porque Deus hoje está trazendo um recado, Deus está trazendo uma mensagem de aviso, de alerta, porque as profecias, os quais a Bíblia profetizou, estão se cumprindo. E o tempo está próximo. Dê glórias a Deus, porque estas palavras, o Evangelho está batendo na sua porta neste dia de hoje. E eu queria ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, bem conhecido como o livro das revelações. No capítulo de número 14, a partir do verso 6, glória a Jesus. Se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada,
Abra agora. Tire um tempo para Deus. Glória a Jesus. Livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 6 ao verso 7, diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Glória a Deus. A Bíblia está falando aqui neste momento, meus queridos e amados irmãos, meus queridos e amados ouvintes, que nos últimos dias o evangelho eterno, o evangelho de Jesus Cristo, seria pregado de forma máxima, na sua plenitude. E diz a Bíblia que quem traria essa mensagem seria um anjo. Mas Apocalipse não se entende como se lê. Anjo, meus queridos e amados irmãos, na profecia significa mensageiro. O tempo chegou. Não é por acaso que esse bando de loucos está aqui depois de um dia de serviço, um dia de sol escaldante, pregando a palavra de Deus. Glória a Jesus. O Espírito Santo toca no coração de cada um que está aqui para anunciar que o tempo está próximo, para anunciar esse evangelho eterno. Só esse evangelho que dá salvação para a sua vida. E o tempo está se cumprindo, que Jesus está voltando e que vai pegar muitos de surpresa. A Bíblia diz que muitos serão pegos despercebidos. E para essas pessoas Jesus vai vir como um ladrão, vai pegar de surpresa. E a Bíblia diz que quando Jesus vir, a porta da graça será fechada. Graça é favor que eu não mereço. Se você aceitar Jesus Cristo hoje como seu único e suficiente Salvador, o seu nome automaticamente será escrito no livro da vida. Mas quando a porta da graça se fechar, você vai perder esse direito. E a Bíblia diz que no dia que Jesus vier, o qual a porta da graça se fechar, os que fizeram a sua vontade, os que não amaram mais a sua vida, mas preferiram se humilhar, preferiram ser chamados de louco por causa da pregação do Evangelho, porque Paulo diz que a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem, mas salvação para todo aquele que crê. Portanto, meus queridos e amados irmãos, hoje nós estamos aqui para dizer para você que você só entrará no céu se você confessar o nome de Jesus Cristo. Se você confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como Senhor da sua vida. Não existe dois senhores. A Bíblia diz só existe um. Jesus Cristo disse que não tem como nós servir a dois senhores. Quando Jesus fala senhores, naquela época existiam escravos, existiam os seus donos, os senhores. Se aquele escravo pertencia àquele senhor, aquele escravo era somente daquele senhor. Ele não obedecia às ordens do outro. Só existia o nome daquele senhor. E o nosso Senhor é Jesus Cristo. Se você colocar no seu coração outro nome, outro Senhor, que não seja Jesus Cristo, você está escolhendo o caminho errado.
você está escolhendo o caminho dos que perecem, porque naquele grande dia, a Bíblia diz que Jesus separará as ovelhas dos bodes. As ovelhas à sua direita, ele dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai, e entre no gozo e na alegria eterna. Glória a Jesus. Será um grande convite, será um grande recebimento entrar nas bodas do Cordeiro, para viver eternamente, sem mais dor, sem mais morte e sem mais pranto. Se você escolher hoje aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, naquele grande dia, Jesus lhe colocará à sua direita. Mas a Bíblia diz que, por outro lado, Jesus colocará os bodes à sua esquerda e dirá o seguinte: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E essas pessoas serão lançadas no inferno, onde a Bíblia diz que este inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aquele que não aceitar o Evangelho, aquele que não dá atenção às palavras de Jesus, será colocado no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz em Apocalipse, pegue a sua Bíblia e comece a ler, para ver que o que nós estamos falando aqui é a mais pura verdade. Por isso, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma vela que logo se apaga. Nós somos frágeis, nós somos seres humanos fracos, e apenas com um sopro nós passamos a deixar de existir. Portanto, não há mais tempo. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Os sinais estão aí. Basta olhar para a sua televisão, para o jornal que passa, para a internet, para o seu celular e pesquisar, que é notícia mal em cima de notícia mal. Jesus Cristo está às portas. Aceite Ele enquanto é tempo, porque o aviso já foi dado. Eu já agradeço desde já pela minha oportunidade, em nome de Jesus. Como o irmão pregou, o fim já está próximo. Deus colocou uma palavra no meu coração antes de sair da minha casa, e eu pedi ao Espírito Santo de Deus para que, se essa palavra fosse da vontade do Senhor, que Ele me mostrasse os sinais. Aleluia. E desde a hora que eu cheguei aqui, o Senhor vem falando. Glória a Deus. Se você tiver Bíblia, abra as vossas Bíblias em Mateus, no capítulo 24, do verso 36 ao 44. Glórias a Jesus. O primeiro evangelho do Novo Testamento. Glórias a Deus. Mateus, publicano, cobrador de imposto, judeu, era odiado pelos judeus, porque cobrava impostos. Homem pecador, cheio de falhas, mas em que suas orações não levantava sua cabeça como o fariseu fazia, mas sim ele baixava e dizia: Senhor, não sou digno do Senhor. Mas Mateus tem um encontro com Jesus, e Mateus se converte, e Mateus abandona aquela vida de publicano e passa a ser um discípulo de Jesus. Glórias a Deus. E na palavra de Deus, Mateus vai dizer: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, e estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis em que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem
adivinhe, a hora em que não penseis. Glórias a Deus. E Mateus escreve, glórias a Deus, este evangelho, falado por Jesus, dito por Jesus, porque aqui era o próprio Jesus que estava falando. Glórias a Deus. E Jesus fala sobre a sua vinda. Glórias a Deus. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Noé, no capítulo 6 de Gênesis, Deus fala com Noé: eis que você construirá uma arca, porque a terra, o homem, já tem deixado de me adorar para adorar imagem e escultura. Porque o homem tem deixado uma vida de oração para viver na prostituição. Glórias a Deus. Se casando e dando-se em casamento. Aleluia. Jesus estava dizendo: homens que se casavam com a semana, na outra se separavam e estavam com outra. Mulheres que se casavam, uma semana estava com um e na semana estava com outro. Isso é se casar e dar-se em casamento. Aleluia. E eles estavam vivendo dessa forma. O homossexualismo, aleluia, a prostituição, glórias a Deus, homicidas, malfeitores, pessoas dizendo ser boas, porque um certo homem chega para Jesus e diz: você é um homem bom. Jesus olha para o homem e diz: não, bom é meu Pai que está no céu. Ô, glória! Aleluia. Jesus deixou bem claro que ninguém nesta terra aqui é bom. Aleluia, ele deu exemplo. Mas, irmão Nardim, Jesus não pecou, é verdade. Mas ele falou para que se cumprisse as escrituras, para que se cumprisse o evangelho. E Noé chegava para aquelas pessoas e dizia: arrependam-se e se convertam, porque o Senhor mandará chuva que jorrará água até da terra. Mas o povo não dava conta. O povo não escutava o que Noé falava. Mas no capítulo 7, Deus vai falar para Noé: entra você e seus filhos, a tua esposa na arca, porque vai começar a chover. Aleluia. Choveu 40 dias e 40 noites sem parar. Mas muitos chegaram na porta da arca querendo entrar. Mas quem fechou a porta da arca não foi Noé, não, foi Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer em Mateus 25, falar sobre 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Glórias a Deus. Todas aquelas virgens estavam dormindo. Todas tinham azeite. Bendito seja o nome do Senhor. Muitos falam que aceitou Jesus desde criança, desde que quando nasceu, é verdade. Você aceitou Jesus desde quando você nasceu, mas quando você cresceu, você pecou. E o apóstolo Paulo diz, em Romanos, no capítulo 10, no verso 9 e no verso 10, ele vai dizer: com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a criança, muitas pessoas batizam criança, a criança ela não tem entendimento do pecado. Ela é filha do pecado, mas ela não tem entendimento do pecado. Só pode ser batizado aquele que tem consciência do seu pecado. Porque João vai dizer que batismo é arrependimento de pecado. Porque até o próprio Jesus foi batizado. Porque João Batista disse: eis que eu batizo com água, mas esse que vem batiza com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então aquelas 10 virgens estavam esperando o noivo. Então o amigo do noivo começou a dizer: lá vem o noivo. Aleluia. Mas muito não dava crédito. Tem uns loucos por aí pregando: Jesus está voltando, o noivo está voltando.
Mas as pessoas não dão crédito. Mas a palavra vai dizer que Deus diz quem deu crédito à nossa pregação. Aleluia. Mas o que nós estamos fazendo é Bíblia, para que se cumpra as Escrituras. Bendito seja o nome do Senhor. E o amigo do noivo vem gritando, aí vem o noivo. Mas quando só tinha 5 preparadas, mas aquelas 5 foram para as boldas. Mas aquelas outras 5, quando bateram na porta, elas não tinham azeite suficiente. Tem muitos dizendo que eu creio em Jesus. Eu creio, irmão Nardim. Eu creio que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas o apóstolo Paulo diz que não basta só crer. É necessário confessar diante dos homens que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém não vem ao Pai se não for por Ele. Porque Ele é a porta. Como o irmão Lidenilson falou, Jesus é o centro. Tem pessoas que têm colocado milagres e sonhos à frente de Jesus. Tem pessoas que têm colocado coisas materiais na frente de Jesus. Tem pessoas que têm colocado imagem e escultura na frente de Jesus. Tem pessoas que têm colocado um jogador de futebol na frente de Jesus. Tem pessoas que têm colocado time de futebol na frente de Jesus. Porque tudo isso é idolatria. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão Nardim, pegue mais maneiro. Pedro chega para Jesus e diz: Jesus, pegue mais maneiro. Jesus diz: Pedro, se você quiser ir, pode acompanhar. Aí Pedro olha para Jesus e diz: não, só o Senhor tem palavra de salvação para a minha vida, Jesus. Glórias a Deus. Nós chegamos a um ponto que é necessário falar a verdade. Sei que é doloroso, sei que é muito difícil. Machuca, porque me machucou. Aleluia. Sou falho, sou pecador. Todo dia eu peco. Porque lá na primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso 8, João vai dizer: aquele que diz que não tem pecado já se faz mentiroso, e não há nenhuma verdade nele. Então todos nós somos pecadores, como o irmão Chico falou em Romanos 3. O apóstolo Paulo vai dizer o que todos pecaram e restituídos da glória de Deus estamos. E aquelas 5 loucas ficaram, irmão. Foram levadas para o fogo eterno, como o irmão Denis falou. Glórias a Jesus. Assim é o povo de Deus, como nós estávamos fazendo, se arrependam. Assim é o povo de Deus, se arrependa, porque Jesus está voltando. Aleluia, será o maior acontecimento, a vinda do Senhor. Mas antes que Ele venha, virá um homem que vai querer matar a humanidade. Um homem que vai querer aprisionar a humanidade. Um homem que vai querer ser idolatrado. É este homem, irmão Nardim, é o anticristo. Porque ele não é o Cristo não, ele é o anticristo. Ele virá num cavalo branco. Muitos vão se enganar pensando que é Jesus. Mas não é não, irmão, é o anticristo. Ele vai promover a paz e a segurança, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Aleluia. Bonança. E o povo, irmão, vai cair a maioria nas garras deste homem. Aleluia. Glórias a Deus. Os seus próprios pais vão entregar os seus filhos na mão deste homem. Os seus filhos vão entregar os seus pais na mão deste homem, para que sejam mortos. Porque ele vai vir com a espada e vai dizer: ei, você é seguidor de Cristo? Se você disser que ele enrolará a sua cabeça. Você está cansado. Aleluia. Mas se você tiver em Cristo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, você vai suportar. Aleluia. Glórias a Deus. Porque muitos homens de Deus suportaram perseguição. Muitos homens de Deus sofreram pelo Evangelho. Muitos homens de Deus foram pregados em cruz. Muitos homens de Deus foram jogados na arena para leões comer. Muitos homens de Deus foram jogados em óleo fervente, para que eu e você conhecesse o Evangelho, para que eu e você conhecesse a palavra.
Dê glória a Deus porque você está escutando esta palavra. Mas quando esse assolador vier, você não vai escutar essa palavra mais dessa forma como está aqui acontecendo. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, no verso 40, então, sendo dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo o moinho, será levada e uma deixada a outra. Como assim, irmão Nardim? Me explica, eu não estou entendendo. Quando o dilúvio veio, o dilúvio levou quem? Noé? Não, o dilúvio não levou Noé, não. Levou o povo do mundo. Oi, glória. Levou aqueles que estavam na prostituição. Levou aqueles que se casavam e davam-se em casamento. Aleluia. Trocando de mulher como se trocasse de roupa. Trocando de homem como se trocasse de veste. E a Bíblia não Aleluia. relata dessa forma. Porque a palavra de Deus diz que ser de homem de uma só mulher. Porque passou disso já é confusão. Aleluia. Mas irmão Nardim, você está julgando? Não, não estou julgando, é a palavra, o evangelho. Porque Mateus 7 ele vai dizer: não julgues para que não seja julgado. Tira a primeira trave do teu olho para tirar o algueiro do olho do teu irmão. Eu tenho que primeiro tirar a trave do meu olho para tirar o algueiro do olho do meu irmão. Eu não posso julgar. Aleluia. Glória a Deus. Bendito Aleluia. seja o nome do Senhor. E aquele povo foi levado, Noé ficou. Aleluia. Porque o povo de Deus só vai subir quando o Senhor vier. Glória a Deus. Porque aqueles que foram levados vão ser ceifados. Será lançado no lago de fogo. Porque Dr. Lucas fala de uma forma diferente. Ele fala é tragado, não é levado. E o povo de Deus não é tragado, irmão. Aleluia. 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 Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aleluia. Se você que está aí na sua casa soubesse que nesta noite um homem invadia a tua casa para fazer o mal com tua esposa ou com teus filhos, você vigiaria. Os malucos, os crentes chamados de doido, nós somos loucos mesmo, porque lá, o apóstolo Paulo vai dizer que em 1 Coríntios, no capítulo 1, que o poder de Deus é loucura para o mundo. Aleluia. Nós somos loucos mesmo. Louco pelo Evangelho. Louco por Jesus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Por isso estáis vós apercebidos. Também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Os amigos do noivo estão dizendo: o noivo está voltando. Glória a Deus. Jesus está voltando. Aleluia. E o povo não se arrepende. E o povo não busca Jesus. Ah, mas eu não vou aceitar Jesus porque crente faz isso, porque tem crente que faz aquilo. Naquele grande dia você não vai ter desculpa diante de Jesus, não. Verdade. Naquele grande dia você vai chegar diante de Jesus e você não vai esconder os seus pensamentos. Porque a Bíblia diz que Jesus é onisciente. Aleluia. Ele sabe o que você vai pensar antes de pensar. É. Aleluia. Oh, glória. E você não vai ter essa desculpa diante dele. Não, eu não aceitei Jesus porque o crente fazia isso, porque o irmão Nardim fazia aquilo. Ei, o alvo é Jesus. Glória a Deus. Autor e consumador da nossa vida. É sim. Nem olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, olhe para Jesus. Aleluia. Confessa Ele enquanto há tempo. Porque também o dia de amanhã ninguém sabe. Você pode dormir e não acordar. É sim. Já pensou se você dormir e não acordar sem Cristo? Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Uma parábola de dois servos, no verso 45, Jesus vai dizer: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que eu porá sobre todos os seus bens. Aleluia. Porém, se aquele servo mau disser consigo: meu Senhor tarde virá, e começar a espancar
os seus conservos, e a comer e beber com os bêbados virá o Senhor daquele servo, no dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia. Glórias a Deus. Irmão, como o irmão Ludenilson falou aqui nesta noite, tem o céu e tem o inferno. Aleluia. O homem é quem escolhe para onde ele quer ir. Existem dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito leva o homem para o céu, mas o caminho largo leva o homem para o inferno. Irmão Nardim, você está dizendo que nós estamos no inferno? Não, não estou dizendo dessa forma, porque nem irmão Nardim se julga salvo. Eu creio que Jesus pode me salvar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque a Bíblia diz que as nossas obras é comparada como trapo de imundícia. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios no capítulo 2: pela graça e pela fé tu sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não para que o homem não se glorie. O que é graça, irmão Nardim? Graça é favor imerecido, é a pessoa fazer algo por você que você não merece. Aleluia. E foi que fez isso, irmão Nardim? Foi Jesus, irmão. Glória a Deus. Muitos dizem que foi os judeus que colocou Jesus Cristo lá na cruz. Não, irmão, foi o nosso pecado que colocou Jesus Cristo lá na cruz. Porque Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. E Deus disse: não comei de todo o fruto, mas não comei do fruto do conhecimento. E o homem foi lá e comeu. Aleluia. E pegou tudo que Deus não deu e entregou a Satanás. E os profetas vieram pregando. Jesus vem mandando os profetas avisando ao povo: se arrependam, se convertam. João Batista vem dizendo no deserto: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas o povo não cria, irmão. Então Deus mandou o seu Filho amado para morrer por todos nós, pelo nosso pecado. Porque em Romanos, no capítulo 6, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de Deus, é Jesus Cristo. Aleluia. E ele morreu de braços abertos por mim e por você, irmão, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Irmão Nardim, aceitar Jesus é só bonança? Não, meu irmão. Tem perseguição, tem luta, você é mal falado, você é chamado de louco. Glórias a Deus. Mas Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Glórias a Deus. E o que nós estamos fazendo aqui não é comercialismo. O que nós estamos fazendo aqui não é para aparecer. O que nós estamos fazendo aqui é anunciando a palavra, o Evangelho. Aleluia. Para que você entenda, para que você se converta. Mas, irmão Nardim, eu estou cansado, eu me sinto oprimido. Aleluia. Eu tenho medo que as pessoas vão falar de mim. Jesus vai dizer em Mateus 11: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achará descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mesmo na perseguição, mesmo na luta, mas com Jesus tudo é mais fácil. Aleluia. Com Jesus tudo é mais fácil. Glória a Deus. O problema desse tamanho fica desse tamanho, porque Jesus toma a frente. É. Aleluia. Você que está ouvindo o som desta caixa, se você sentir no seu coração de confessar o nome de Jesus Cristo, pode vir até aqui. Aleluia. Não precisa se envergonhar. Porque irmão Nardim, quando tinha carnaval, pintava o cabelo de louro, saía pulando, bebendo, fazendo tudo que não presta, anunciando a palavra de salvação. Porque eu ouvia falar de Jesus, mas eu não sabia quem era Jesus. Hoje eu sei quem é Jesus. Aleluia. Porque em João, no capítulo 1, ele vai dizer: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então Jesus é a palavra. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus é a vida, e Jesus é a porta. Aleluia. Se você sentir desejo no seu coração e quiser vir aqui, pode vir que nós vamos orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus.
E desde já eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor me deu. Se o Senhor tirasse a minha vida hoje, eu estaria satisfeito, meu Pai. Porque eu estava aqui fazendo a tua obra. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto eu viver, Senhor, não tire o teu evangelho de mim. Glória a Deus. Aleluia. Usa-me e os meus irmãos para anunciar a tua palavra. Aleluia. Para anunciar o teu evangelho. Glória a Deus. Porque só o Senhor tem palavra de salvação. É sim, Pai amado. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.